Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera, eu sou Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 54 do Cognamentos Podcast, mais um da série Drops Cognamentos. Essa série tem como proposta episódios mais curtos, abordando um tema sobre saúde mental e bem-estar, sempre tendo como base estudos científicos. A ideia aqui não é entregar respostas rápidas nem fórmulas prontas, é oferecer boas perguntas, boas explicações e, principalmente, menos culpa e mais compreensão sobre como as coisas realmente acontecem. Antes de a gente começar, um recado rápido, mas importante: todos os estudos científicos usados para construir esse episódio vão estar listados no post da publicação e também no site do Cognamentos. Assim, quem quiser conferir as fontes, ler os artigos completos ou só guardar para depois, vai encontrar tudo organizadinho por lá. Então se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E não esquece de dar aquela força lá nas redes sociais, o nosso perfil é o @cognamentos, segue a gente lá. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E agora, vamos para o nosso tema de hoje. A reflexão de hoje é uma pergunta que muitas pessoas têm, mas que raramente tem alguém para perguntar ou para trocar ideia sobre. Por que fazer psicoterapia? E eu gosto dessa pergunta porque ela não é dramática, ela é prática. Por que fazer? Ela é do tipo que aparece quando a vida está andando, mas você está pagando caro por dentro. Ou quando a vida deu uma parada e você não sabe muito como voltar a ligar o motor. Muita gente pensa em psicoterapia como coisa de crise, como se a psicoterapia fosse um tipo de extintor de incêndio, só pega quando tem fumaça e gente correndo. Só que a ciência e a prática clínica contam outra história. Psicoterapia pode ser extintor sim, em muitos casos, mas também pode ser manutenção preventiva, pode ser um mapa, pode ser uma oficina. Em alguns casos, pode ser manual de instruções que ninguém recebeu na vida. Vamos começar pelo básico. Psicoterapia não é só conversar. Se fosse só uma conversa, você resolvia a vida com um café, com 2 áudios de 8 minutos e um amigo que respondesse, putz, complicado, né? Lá naquele momento certo. Psicoterapia é um processo estruturado com objetivos, métodos e técnicas. E isso não é frescura acadêmica não, é justamente o que permite que a terapia seja testável, replicável e principalmente útil para pessoas diferentes em contextos diferentes. Quando a gente fala em psicoterapia baseada em evidências, por exemplo, estamos falando de um conjunto de intervenções que foram testadas, avaliadas em estudos controlados, revisões sistemáticas e meta-análise. No caso das terapias cognitivo-comportamentais, há décadas de pesquisa mostrando efeitos consistentes para depressão e ansiedade, com evidência recente, reforçando isso em ensaios clínicos randomizados. Mas funcionar não significa mágica. Significa que, em média, pessoas que passam por essas intervenções tendem a melhorar mais do que pessoas que não passam em sintomas, em funcionamento e em qualidade de vida. E o que é mais importante? A terapia não é sobre tirar sintomas, é sobre aprender ou desenvolver habilidades psicológicas que façam diferença na vida real e muitas vezes lidar com os sintomas. Aqui entra um ponto que muitas vezes é compreendido errado. Sofrimento não é apenas o que acontece com você, é também como você entende o que acontece com você e como você responde a isso. Isso não é culpar a pessoa, é dizer, ok, existe o mundo, existem as circunstâncias, existem injustiças e limites reais. E existe também um conjunto de processos internos que pode estar ampliando ou mantendo a dor. A TCC nasceu justamente dessa ideia. Pensamentos, emoções e comportamentos se influenciam, e muitos dos nossos pensamentos
surgem no modo automático. Eles aparecem como se fossem narradores confiáveis, mas que na prática podem ser narradores dramáticos, apressados e às vezes meio tóxicos. Quer ver um exemplo? Nesse momento, não pense numa maçã. O que aconteceu? Você pensou numa maçã. Nós não controlamos o pensamento, mas podemos direcioná-lo. Por exemplo, agora, pense nos detalhes dessa maçã. Tá vendo? Sem eu dizer nada, você está criando e visualizando os detalhes dela, com base nas suas memórias, na sua experiência. A terapia ajuda a identificar alguns padrões de pensamentos, ajuda a perceber o que passa pela sua cabeça quando você está ansioso, quando você está triste, quando está irritado, quando se sente insuficiente. Ajuda a buscar evidências, ajuda a testar hipóteses, ajuda a substituir o isso é um fato por isso é um pensamento. E isso muda a relação com a experiência. Só que terapia não é só mudar pensamento, não. Aliás, se você já tentou pensar diferente na força do ódio, você sabe, não é tão simples assim. Às vezes, o pensamento muda e o corpo não acompanha. Às vezes, você entende racionalmente e continua se sentindo igual. Pois é, aí entram as terapias de terceira onda, também conhecidas como terapias contextuais, que colocam uma lente diferente sobre o problema. Nem sempre o objetivo é trocar pensamentos. Muitas vezes é mudar a forma como você se relaciona com eles. Isso depende da cronicidade da situação, ou seja, o quão crônico, o quão grave é. Na terapia de aceitação e compromisso, por exemplo, o foco central é aumentar a flexibilidade psicológica, ou seja, a capacidade de estar com experiências internas difíceis sem ficar refém delas. E ainda assim agir de acordo com o que importa para você. E isso tem uma implicação prática enorme. Você não precisa vencer a ansiedade para fazer algo importante. Até porque já vimos isso lá em Divertidamente 2. Você pode aprender a carregar a ansiedade junto, sem deixar que ela dirija o carro. Ela pode ir, mas do banco de passageiro. Quem guia é você. Terapia não é para virar uma pessoa sem dor, é para virar uma pessoa com mais repertório. E repertório é poder, literalmente. Nesse sentido, tem um conjunto de práticas que também é uma linha de atendimento que eu gosto muito. Mindfulness. Ele aparece muito quando se fala em terceira onda. Praticamente todas as linhas de terceira onda utilizam estratégias de mindfulness, de atenção plena, até porque sua eficácia é amplamente comprovada em estudos. Mas existe uma diferença grande entre mindfulness como slogan ou como uma intervenção clínica. Mindfulness, em contextos terapêuticos, é treino de atenção e de consciência no momento presente, como uma postura de curiosidade, não de julgamento. Isso não é ficar zen, é treinar o cérebro para não ser sequestrado o tempo inteiro por ruminação e preocupação. Você pode inclusive estar em mindfulness assistindo o jogo do seu time naquela final emocionante. Existem vários estudos, inclusive no Brasil, utilizando o mindfulness como recurso terapêutico para atendimento individual em pessoas com sintomas depressivos, ansiosos, transtornos alimentares, entre outros, mostrando viabilidade e melhora clínica no contexto aplicado. Também temos ensaios clínicos randomizados com intervenção baseada em mindfulness, indicando efeitos positivos em regulação emocional e bem-estar. Se está identificando algum desses pontos, talvez seja uma alternativa para você. Além disso, tem uma revisão recente que discute evidências e desfechos neuropsicológicos com mindfulness na prática clínica, sugerindo benefícios que vão além do me sentir melhor, e influenciam na atenção, no funcionamento cognitivo e regulação emocional. Isso nos leva a um ponto importante. Muitas vezes, fazer terapia é aprender a fazer algo que ninguém te ensinou. Por exemplo, notar o que você está sentindo antes de explodir, ou perceber o início de uma espiral de pensamentos antes dela virar uma semana inteira de sofrimento, ou ainda identificar padrões de autoexigência que se disfarçam de responsabilidade ou de perfeccionismo. E se você tem a sensação de que vive no modo piloto automático, terapia pode ser literalmente um curso prático de consciência. Agora talvez você esteja pensando, ok, tudo isso é interessante, mas eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade diagnosticada, eu só estou cansado, ou perdido, ou irritado, ou sem paciência, ou triste. E aqui entra outra resposta. Psicoterapia não é só para transtornos ou extremos, ela também para o sofrimento, para a dor passageira. E o sofrimento psicológico aparece em lugares cotidianos, bem comuns.
Burnout é um exemplo. Exaustão emocional, cinismo, sensação de ineficácia. E não, burnout não é falta de resiliência, não. É muitas vezes um arranjo entre demandas excessivas, recursos insuficientes e padrões pessoais de perfeccionismo e autocobrança. A psicoterapia pode ser uma forma de recuperar a capacidade de viver a vida sem se sentir constantemente drenado por ela. E aqui eu faço uma pausa para um comentário de utilidade pública. Anota aí, notável ouvinte. Se você acha que terapia é só falar sobre infância, saiba que muitas terapias são extremamente orientadas para o presente, para o aqui e agora, para o que eu posso fazer hoje. Falar sua história é importante sim, mas o foco costuma ser o que você faz hoje com o que aprendeu ontem. Agora, vamos trazer alguns exemplos bem concretos de aplicações da TCC para reforçar que isso não é uma filosofia abstrata. Em transtorno de pânico, há estudos brasileiros com TCC, com um grupo mostrando a sua eficácia clínica. Em estudo brasileiro também descreve resultados da TCC de transtornos de pânico, reforçando a sua aplicabilidade e resultado em contexto real. Isso importa porque o pânico não é frescura, é um fenômeno psicofisiológico intenso com medo do próprio corpo, e terapia ensina a lidar com os sintomas e a reduzir esquivas, a reconstruir confiança no próprio sistema. Em depressão, além das revisões e ensaios, há um dado interessante sobre manutenção de ganhos. Teve um ensaio clínico que avaliou efeitos da TCC um ano após psicoterapia breve para a depressão, sugerindo que os benefícios se mantiveram sustentados. Afinal, como eu disse antes, o foco é você desenvolver competências que vão ser utilizadas sempre para o resto da vida. Isso eu converso com uma ideia muito importante. Terapia não é só alívio momentâneo, pode ser também, mas terapia é aprendizado de habilidades que continuam úteis depois que o processo de psicoterapia finaliza. E tem outra área onde a terapia aparece com força e que é algo imprescindível: mudança de hábitos. Isso lembra que psicoterapia também pode ser ferramenta para mudança comportamental em saúde pública. E de novo, não porque ela dá bronca, mas porque ela entende como o comportamento humano funciona. Gatilhos, reforços, recaídas, contexto. E claro que existem diferentes formas na condução da psicoterapia, até porque psicoterapia boa não é psicoterapia genérica não, é individualizada e é personalizada, porque não adianta um tratamento ser eficaz em teoria se as pessoas não conseguem aderir. A psicoterapia precisa ser aplicável, sustentável e compatível com a realidade humana. Isso inclui cansaço, recaídas, ambivalência e a vida acontecer no meio disso tudo. E aqui entra mais um ponto importante. Psicoterapia não é só técnica, é contexto, compromisso, é segurança e principalmente é relação terapêutica. Quando você entra num processo terapêutico, você está criando um espaço para olhar para o que você costuma evitar. E evitar é humano, claro, mas por isso a relação, a confiança, a aliança terapêutica é tão importante. A gente evita conversas difíceis, sentimentos desconfortáveis, memórias dolorosas, escolhas complicadas, só que evitar tem custo. E esse custo muitas vezes aparece como ansiedade, como irritação, como somatização, como apatia, como compulsão. Pensa comigo, se cada vez que aparece uma situação difícil, chata, você evita, foge, você deixa de desenvolver a habilidade necessária para lidar com ela, igual andar de bicicleta. As terapias de terceira onda em especial trabalham muito bem essa ideia. Sofrimento aumenta quando você tenta controlar rigidamente sua experiência interna. Isso aparece de diferentes formas em diferentes intervenções. Na DBT, por exemplo, há uma ênfase forte em habilidades, regulação emocional, tolerância ao mal-estar, mindfulness e efetividade interpessoal. Isso é um exemplo claro de como a terapia pode atuar em padrões de impulsividade e regulação sem moralismo, com treino de habilidades. Falando em ciclos, um dos motivos mais sólidos para fazer psicoterapia é justamente quebrar repetição. No caso, uma repetição ruim. Tem gente que repete padrão de relacionamento, repetindo a mesma dinâmica com pessoas diferentes e depois dizendo: eu dou azar, eu sou desinteressante, ninguém nunca quer ficar comigo. Às vezes não é azar, às vezes é padrão. Tem gente que repete padrão de autocobrança, faz, e quando para sente culpa. Descansa, mas se chama de preguiçoso. E aí o descanso vira punição, não recuperação. Tem gente que repete padrão de evitar conflito. Tolera, e explode no lugar errado, com a pessoa errada, na hora errada. Essas repetições não se resolvem só com o entender. Elas se resolvem com treino,
com consciência, com tentativa e erro, com uma espécie de laboratório emocional, onde você consegue observar seus gatilhos e experimentar respostas diferentes. Isso nos leva ao motivo mais profundo, talvez. Psicoterapia não é sobre consertar uma pessoa quebrada, é sobre desenvolver o funcionamento mais flexível. Flexibilidade psicológica é uma expressão bonita, mas ela tem uma tradução simples. É a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de você, aceitar a presença de pensamentos e emoções difíceis sem entrar em guerra com eles e ainda assim escolher ações alinhadas com o que importa para você. Parece difícil? Mas esse é um processo treinável. E quando ele melhora, a vida muda. Não porque o mundo vira fácil ou porque o mundo mudou, mas porque você se torna mais capaz. Eu tenho o costume de falar isso para os pacientes. Lembre, é você que está em terapia, não o mundo. Agora uma dúvida comum, mas terapia vai me deixar dependente? Uma terapia bem conduzida tende a fazer o oposto. Ela aumenta a autonomia. Ela te ajuda a construir ferramentas internas para lidar com o que a vida traz. E em muitos modelos, o objetivo é que você se torne seu próprio terapeuta ao longo do tempo, no sentido de aprender a observar padrões, a regular emoções e a tomar decisões com mais consciência. Isso não significa que você nunca mais vai sofrer, significa que você vai sofrer com menos desespero, menos confusão e menos solidão interna. E sim, terapia tem a ver com esperança, mas não aquela esperança mística de tudo vai dar certo. Sinto dizer, mas isso é ilusão. É uma esperança mais pragmática, do tipo, ok, existe um caminho de trabalho e esse caminho é viável. Estamos falando de intervenções que passam por critérios de revisão rigorosos e síntese de evidências. E claro, mais recentemente, a psicoterapia online facilitou o acesso a essa prática e já temos estudos mostrando que tem resultados tão efetivos quanto a presencial. Aliás, acesso é um ponto decisivo. Não podemos fechar os olhos para a nossa realidade. Muita gente quer fazer terapia e não consegue. E isso não é desculpa, é realidade. Se intervenções online bem estruturadas podem ajudar, elas não resolvem tudo, mas ampliam as possibilidades. E isso, do ponto de vista de saúde pública, é muito relevante. E como eu disse anteriormente, psicoterapia não é só para reduzir sofrimento, não. É também para aumentar o bem-estar. Isso importa porque se saúde mental fosse apenas a ausência de sintomas, a vida seria uma planilha. Parabéns, você não tem um diagnóstico. Pode seguir. Só que a vida humana é muito mais rica que isso. Muitas pessoas vivem sem diagnóstico e com pouca vida. Vivem no modo apenas aguentar. Parece que estão vivendo no modo de economia de bateria. Só fazendo o básico, o essencial. A psicoterapia pode te ajudar a reconectar com seus valores, com relações mais saudáveis, com escolhas mais coerentes. Pode ajudar a construir uma vida que faça sentido ser vivida e não apenas uma vida que não dói tanto. Eu sei que nessa hora alguém pode pensar, ok, mas eu posso fazer isso sozinho. E tem muita gente que consegue mesmo fazer muita coisa sozinho. Só que tem dois probleminhas aqui. Primeiro, quando você está dentro do seu próprio sistema, seus pontos cegos são, por definição, cegos. É difícil notar o que você evita sem admitir. Um psicólogo é, em parte, um espelho treinado para te mostrar padrões sem gerar culpa. E segundo ponto, o sofrimento muda a percepção. Quando você está deprimido, seu cérebro seleciona evidências do tipo, nada funciona. Quando você está ansioso, seleciona evidências do tipo, perigo em todo lugar. Quando você está exausto, seleciona evidências do tipo, não aguento mais. Isso não é falta de caráter, é funcionamento cognitivo emocional. Psicoterapia te ajuda a sair do modo verdade única e voltar ao modo possibilidades. Então a psicoterapia é um lugar onde alguém vai te ajudar a perceber as coisas que quando você notar, vai falar assim, como eu não vi isso antes? A resposta é porque você estava dentro. É como tentar ver a própria nuca sem um espelho. Você pode ser muito inteligente, mesmo assim não dá. Agora talvez a parte mais importante. Psicoterapia é um espaço de treino para lidar com o inevitável. A vida traz perdas, traz frustrações, traz limites, traz conflitos, traz mudanças. E traz também a necessidade de escolher. Muitas crises não são doenças. São momentos em que a vida exige uma reorganização interna e você ainda não tem repertório para fazer. Psicoterapia oferece um método para isso. E aqui método não significa rigidez, não. Significa caminhos, possibilidades. Se você está deprimido, a terapia pode trabalhar comportamento, rotina, reforço positivo, distorções cognitivas, autocuidado, valores. Se você está ansioso, pode trabalhar exposição, reestruturação de crenças, habilidades de regulação e redução de esquivas.
Se você está esgotado, pode trabalhar flexibilidade psicológica, diminuição da autocobrança, valores, estratégias de enfrentamento mais saudáveis. Se você está preso em padrões de comportamento impulsivo ou em dificuldades de regulação, desenvolver e treinar habilidades pode ajudar. Se você está lidando com dor crônica e sofrimento associado, a psicoterapia pode ajudar em desfechos psicológicos e funcionais. Se você quer aumentar a regulação emocional, intervenções com mindfulness, por exemplo, têm evidência crescente, inclusive com efeitos neuropsicológicos já discutidos na literatura. Perceba, isso não é uma promessa de cura universal, é um mapa de possibilidades. E para fechar, vamos voltar à pergunta inicial, agora com um pouco mais de profundidade. Por que fazer psicoterapia? Porque sofrimento é parte da vida, mas sofrimento repetitivo, que te prende em ciclos, pode ser modificado. Porque aguentar não é o mesmo que viver. Porque autoconhecimento sem estrutura vira ruminação. Porque força de vontade sem estratégia vira culpa. Porque você merece ferramentas internas para lidar com o que acontece dentro de você, do mesmo jeito que você aprende habilidades para lidar com o mundo de fora. E talvez o mais simples, porque pedir ajuda é um comportamento inteligente e corajoso. Não no sentido romântico, no sentido adaptativo, humano mesmo. É isso que fez a humanidade avançar. Se esse episódio te fez pensar, ótimo. Se te deixou com um leve incômodo, ótimo também. Às vezes o incômodo é a sinalização de que algo precisa ser cuidado com mais atenção, não com mais pressa. Lembre de uma coisa, nem toda dor é sinal de perigo. Às vezes é só o passado pedindo para ser atualizado. E se ainda está na dúvida se tem ou não que começar um processo de psicoterapia, entre em contato com um psicólogo, com uma psicóloga e tire suas dúvidas. Se permita experienciar. Um forte abraço e até o próximo episódio.